Esta noite vamos começar uma grande viagem, uma extraordinária viagem através do espaço e do tempo. Uma viagem que nos mostrará as grandes ideias que transformaram o mundo nestes últimos 200 anos. Os homens de gênio que conceberam essas ideias, os movimentos que elas geraram e as transformações que provocaram na vida de cada ser humano até formar-se o quadro complexo, fascinante e assustador do mundo em que vivemos hoje, do tempo que vivemos agora. Nosso guia nessa viagem será um dos mais brilhantes espíritos modernos, John Kenneth Galbraith, o extraordinário pensador canadense, embaixador de John Kennedy na Índia, prêmio Nobel de Economia, temido em todos os quadrantes, autor de livros consagrados em quase todos os países, mas, acima de tudo, senhor de um estilo incomparável, leve e irreverente, profundo e mordaz, capaz de expor com charme, elegância e brilho irresistíveis o tema mais enfadonho. Para Galbraith, nada é intocável, perfeito ou definitivo. Tudo deve ser examinado, criticado, revisto e, se possível, transformado, porque esta é a lógica da trajetória humana sobre a face da Terra, a lógica da mudança, da transformação. É das grandes transformações que Galbraith vai nos falar nestas semanas, em que teremos diante de nós a sua visão pessoal do mundo, nesta série que é, sem dúvida, um dos melhores trabalhos já realizados pela televisão em todos os tempos. Um trabalho que levou 3 anos para ser completado e exigiu filmagens e locações em 19 países de 3 continentes, para colocar diante dos nossos olhos, com brilho e sem retoque, esta era da incerteza. As ideias dos economistas e dos filósofos políticos, estejam eles certos ou errados, são mais poderosas do que geralmente se pensa. Poucas coisas no mundo têm mais influência do que elas. Os homens práticos que se acreditam livres de qualquer influência intelectual costumam ser escravos de algum economista morto. Loucos investidos de autoridade, que ouvem vozes no ar, vão buscar o seu delírio em algum mau escritor acadêmico do passado. Essas palavras foram escritas por um economista, John Maynard Keynes. Estes são os seus aposentos no King's College, Universidade de Cambridge, Inglaterra. Ou melhor, esta é a reprodução que fizemos deles, um tanto teatral. As ilusões do teatro e do cinema há muito vêm sendo usadas para dar forma visual e substância às abstrações. E nós as usaremos aqui para dar forma à evolução das ideias econômicas e das instituições. Aqui estão alguns dos participantes desse desfile. Este é o capitalismo, sua explicação, o modo pelo qual funciona. A dissensão marxista. Os políticos que usam e às vezes abusam das ideias. As velhas instituições do colonialismo e do imperialismo.
Aqui o carnaval do boom, da euforia econômica e a quebra geral, inflação, depressão, desemprego, centrados numa instituição antiquíssima e pouco confiável, o dinheiro. Todos eles são parte do show. Algumas coisas ainda são bem atuais. Comida e fome, terra e disputa pela terra, esses estão sempre presentes no desfile econômico. E se não der para entender, eu poderei explicar a ideia. Não nos esqueçamos de que uma palavra vale por 1000 imagens. E olhando isso tudo, não resta muita dúvida de por onde se deve começar. Na segunda metade do século XVIII, o mundo ocidental foi transformado por uma sucessão de invenções mecânicas. Junto com a Revolução Industrial, aconteceu outra nas ideias econômicas. O mundo era o mundo da agricultura, por uma razão muito simples. Tudo que o cidadão médio tinha ou usava vinha da terra. Comida, principalmente pão, cereais, couro, lã, linho e tudo mais que servia para a roupa. O transporte era feito a cavalo, como sempre fora havia muitos séculos. Por isso, a maior parte das pessoas vivia e morria perto dos lugares em que nascera. As pessoas costumam lembrar-se desse tempo como uma época de ouro. Na verdade, lembram-se de algo que não viveram, que não era bem assim. O problema dos alimentos, por exemplo, quando havia alimentos, ocupava a maior parte do tempo das pessoas, como infelizmente ainda ocupa. Foi desse problema que os economistas primeiro trataram e é exatamente aqui que nós começamos. Até há 200 anos, toda a economia era economia agrícola. Nós usaremos de vez em quando um computador para animar e ilustrar esse mundo. Computadores são máquinas práticas, podem ser usadas para fazer recuar o tempo. As casas nos servirão como indicadores do poder e riqueza, que é o modo pelo qual nós normalmente medimos essas coisas. O castelo do governante simbolizará o poder do Estado. A casa do proprietário de terras simbolizará o poder da riqueza fundada em terras. E a casa do capitalista, a sua posição e poder. O casebre do trabalhador no campo mostra a sua posição modesta nesse esquema, tal como a casa dos trabalhadores das indústrias. Aqui nós vemos as casas dispostas na paisagem, tal como se uma professora as houvesse montado para mostrar o lugar de seus ocupantes na ordem geral das coisas. Não se espantem com a simplicidade. Esse mundo era simples. E a complexidade muitas vezes é apenas um artifício para exibir sofisticação ou para evitar a verdade simples. A força vinha dos músculos dos animais e principalmente dos músculos dos homens e das mulheres. Como não havia capital, o capitalista não tinha direito sobre o produto. Sem essa figura perversa clássica, aquele era um tempo de inocência e de amor, pensará muita gente. Mas, infelizmente, não era bem assim. Os trabalhadores no campo eram muitos e a terra escassa. Isso mais a posição social, a educação e a lei favoreciam extraordinariamente o proprietário de terras. Por isso, ele é que era o vilão social. E acima do senhor de terras, às vezes frívolo, frequentemente opressor, geralmente beligerante e invariavelmente caro, pesado, ficava o Estado. Esse Estado se dava o direito de cobrar altos impostos,
tanto do proprietário como do trabalhador. A mão pesada e gastadora do Estado foi a preocupação do primeiro grande economista do mundo. Aqui, neste lugar chuvoso e sem atrativos, do qual os meus próprios antepassados saíram, uma decisão sábia, penso eu. Na segunda metade do século XVIII, Edimburgo, apesar do seu clima ou por causa dele, era um dos grandes centros intelectuais da Europa. E o seu grande trunfo era a economia. Seria temerário e até mesmo perigoso esboçar uma teoria racial da economia. Todas as raças produziram economistas notáveis, exceto os irlandeses. Eles são artistas demais, ou talvez civilizados demais, ou alguma coisa assim. Mas ninguém pode questionar a excelência dos escoceses nessa matéria. Seus únicos competidores eram os judeus. E daqui a pouco veremos o mais importante desses competidores, David Ricardo. O maior entre os economistas escoceses foi Adam Smith. Os economistas divergem em muitas matérias, principalmente porque, se estivessem de acordo, poderiam estar todos errados. Mas em um ponto eles concordam. Adam Smith foi o fundador de sua disciplina. Ele nasceu, ou pelo menos foi batizado, na pequena cidade portuária de Kirkcaldy, em 1723. Smith frequentou a boa escola local e depois fora a Balliol. Sua impressão de Oxford não foi boa. Alguns professores, os professores públicos, recebiam salários fixos. Smith achava que, em consequência disso, eles não se esforçavam. Esses professores eram uma metáfora do sistema econômico de Smith. As pessoas trabalham melhor quando sua recompensa depende diretamente do seu esforço. Smith pensava que os professores deviam ser pagos de acordo com o número de estudantes que achassem que valia a pena frequentar as suas aulas. Para ele, o mercado é que devia decidir. Ainda existem uns poucos economistas que defendem as ideias de Adam Smith, alguns deles apaixonadamente. Mas não são tão apaixonados por seu sistema de pagamento de professores. Não o querem para eles mesmos. Depois de Oxford, Smith voltou para a Escócia e, aos 27 anos de idade, tornou-se professor, primeiro de lógica, depois de filosofia na Universidade de Glasgow. Também na Escócia, ele ficou amigo do célebre filósofo David Hume. Eles se encontravam para trocar ideias e informações ou apenas para estarem juntos na casa de Hume, no James Park, em Edimburgo. Depois de lecionar durante uns 15 anos, Smith foi convidado para ser tutor do jovem duque de Buccleuch, de uma das grandes famílias proprietárias de terras daquela região. O cargo tinha um salário fixo e uma garantia de pensão na velhice. Era uma proposta muito interessante para Smith. E era também o tipo de salário garantido que ele não aprovava. Mas o interesse pessoal prevaleceu sobre os princípios abstratos. Em 1764, ele renunciou a seu posto na universidade e partiu para o continente com o seu discípulo. Um dos homens que ele visitou vivia aqui, exatamente na fronteira entre a França e a Suíça. A localização era cuidadosamente escolhida. A polícia já havia mostrado a necessidade de ele poder movimentar-se rapidamente de um país para o outro. O morador desse local era François-Marie Arouet, mais conhecido por Voltaire. Para Smith, assim como para os peregrinos que vão hoje a Fermé, Voltaire era a luz que iluminava o fim do túnel. Poucos homens na história, como ele, tinham tanto prazer no livre pensar,
ou tinham tanta raiva dos guardiões do preconceito, da falsa sabedoria, da precaução absoluta. Esses eram também os valores de Adam Smith. Como Voltaire, ele era muito informado, divertido e gozador. Voltaire tinha ainda outro atrativo. Ele falava excelente inglês e Smith tinha muita dificuldade com o francês. Voltaire tinha vivido na Inglaterra depois de um de seus habituais choques com autoridades ultrajadas. Ele via a Inglaterra como uma ilha de liberdade política, de liberdade de pensamento e expressão. Um lugar onde os pontos de vista diferentes, dissidentes, podiam ser enunciados e onde a ortodoxia não impunha a sua vontade. Voltaire era um homem da razão. Era o homem da razão. Razão é uma palavra que os estudiosos hesitam em definir. Para Voltaire, assim como para Smith, ela significava evitar conclusões baseadas na fé religiosa, no medo, no preconceito ou na paixão. As decisões deveriam ser fruto da mente bem informada. Cedo demais, podemos supor, Smith partiu para continuar a sua viagem pela França. E à medida em que viajava pelo país, entrou em contato com os homens inteligentes, pacientes e bem-humorados que trabalham a rica terra francesa. Eles ainda são a base da sua mística agrícola. Esse papel especial da agricultura era o principal tema do pensamento francês, com o qual Smith teve contato. Mercados como este, lugares de muita cor, muita alegria e divertimento, faziam com que ele se lembrasse sempre de seus princípios. O mercado é o grande regulador da vida econômica. Ele recompensa aqueles que produzem boas coisas, baratas, e pune aqueles que produzem coisas ruins, a custos altos. Atrás dos balcões de um mercado está um mestre severo. Ao tempo da Odisseia de Smith, a fé agrícola da França se refletia nas ideias de um notável grupo de homens que chamaremos de os fisiocratas. Os fisiocratas sustentavam que toda a riqueza nascia da agricultura. Só na agricultura, como uma dádiva da natureza, é que o esforço produtivo rendia um excedente além do custo. O comércio e a manufatura não produziam esse excedente. Eram atividades necessárias, mas estéreis. O excedente produzido na agricultura, o seu produto líquido, sustentava tudo mais. Para os fisiocratas, a agricultura era a verdadeira indústria de base. Como disse Keynes, nenhuma ideia econômica morre inteiramente. Há muitos anos, eu trabalhei para a Federação da Agricultura dos Estados Unidos, o maior lobby, o maior grupo de pressão do país. Na época, ele estava no auge de sua força. Todo fim de ano, seus membros se reuniam. E a voz dos fisiocratas ecoava pelos corredores, proclamando que a agricultura é a fonte de toda a riqueza. Suponho que nas reuniões da federação essa voz dos fisiocratas ainda continue sendo ouvida. Smith não concordava com esse papel ímpar da agricultura. Nem aprovava a extravagância despótica do Estado francês, o esplendor da velha monarquia ou os impostos que a sustentavam. Ele provavelmente nem se deteve para admirar essa moderna reminiscência das glórias passadas, a Guarda Republicana. Mas num ponto, Smith e os fisiocratas estavam de acordo. Os gastos públicos, os limites do poder de criar impostos, deviam ser mantidos baixos. E para isso era preciso limitar o poder do Estado. Não era um pensamento que ocorresse ao rei Luís XIV, por exemplo.
a doutrina dominante em Versalhes quando Smith e seu discípulo ali chegaram, embora os fisiocratas desfrutassem da alta proteção da corte. O Estado era idealizado, glorificado, assim como a França agrícola dos fisiocratas. Uma prova disso, uma novidade sofisticada, que casa bem com falta do que fazer, era Le Hameau, uma aldeia francesa idealizada por Maria Antonieta no Parque de Versalhes. Outra novidade sofisticada era um projeto pioneiro de econometria, Le Tableau Économique, uma tentativa de reduzir as relações econômicas a simples quantidades mensuráveis. O tableau tentava mostrar o que cada participante do jogo econômico, o senhor de terras, o produtor, as chamadas classes, recebiam em renda e devolviam em produto. O inventor era médico do rei e protegido de Madame Pompadour. Altas distinções para um economista. Ele se chamava François Quesnay. Smith encontrou-se com Quesnay, mas como outros estudiosos mais tarde, não se impressionou muito com o tableau. Em 1973, Vassili Leontiev ganhou o prêmio Nobel com seu grande quadro que mostra o que cada setor da economia moderna dá e recebe de outra parte. Uma ideia que é parente distante da tabela do Dr. Quesnay. Hoje, esse tipo de sistema de Leontiev é um instrumento vital no planejamento na União Soviética e em outras economias socialistas. Em Versailles, Smith encontrou outro fisiocrata, Anne-Robert Jacques Turgot. Turgot acreditava que os gastos públicos e, portanto, os limites da taxação das atividades produtivas, ou como diziam os fisiocratas, os níveis dos impostos sobre o produto líquido, deveriam ser mínimos. Em 1774, ele se tornou inspetor-geral da França e sua primeira tarefa foi a de conter as extravagâncias da corte francesa. Fracassou. Uma regra fortíssima se opôs. As pessoas que detêm os privilégios quase sempre preferem correr o risco de ser destruídas, totalmente destruídas, a abrir mão de qualquer dos seus privilégios. A miopia intelectual, às vezes chamada de estupidez, é uma das razões. Também concorre o invariável sentimento de que o privilégio, escandaloso que seja, é um direito natural. A sensibilidade dos pobres diante da injustiça não é nada comparada com a dos ricos. Já era assim no velho regime. E quando a reforma imposta de cima se tornou impossível, a revolução vinda de baixo se tornou inevitável. Aconteceu a Revolução Francesa. Muito antes que Turgot fosse demitido, Smith já havia levado para a Escócia as lições de suas viagens. Ele já trabalhava em seu grande livro e os amigos vinham visitá-lo para se admirar e para se perguntar se algum dia ele conseguiria terminá-lo. Talvez ele fosse um desses estudiosos ainda muito em evidência, para que o trabalho em um futuro livro e conversas a respeito dele são um substituto para a publicação. Mas, de qualquer forma, em 1776, o ano da independência dos Estados Unidos, ele o publicou. Os aplausos foram imediatos e a primeira edição de A Riqueza das Nações vendeu-se rapidamente. A ideia básica era simples, de novo, e pode ser materializada no nosso cenário com os seus ocupantes. É claro que ela estava sepultada na grande massa de informações que Smith, como homem da razão, alinhou em sua defesa. A riqueza de uma nação é fruto do trabalho diligente de cada cidadão que busca satisfazer seus próprios interesses. Servindo aos seus interesses, cada indivíduo acabará servindo ao interesse público, como se fosse guiado, dizia Smith, por uma mão invisível. O Estado não precisava e não deveria interferir. A riqueza da nação é o resultado do livre exercício do esforço de cada indivíduo. Isso incluía o capitalista, cujas fábricas começavam a atrair trabalhadores do campo para a indústria.
A fábrica tornava-se então a segunda grande fonte de riqueza. Era a divisão do trabalho. Os ganhos da especialização, no sentido mais amplo dessa palavra, eram para Adam Smith uma fonte de produtividade da maior importância. Smith descreveu uma linha de produção primitiva, a de alfinetes. Um homem estica o arame, outro o endireita. Um terceiro corta, um quarto afina, um quinto apara no topo para receber a cabeça. Fazer a cabeça exige 2 ou 3 operações diferentes. Colocá-la no lugar é outra tarefa específica. Polir os alfinetes, outra. E uma outra ainda, fixá-los no papelão. Com 10 homens dividindo o trabalho, calculava Smith, poderiam ser feitos 48.000 alfinetes por dia. Um homem sozinho faria talvez no máximo 20. Os capitalistas que possuíam as máquinas também não inspiravam muita confiança a Smith. Nem eles, nem qualquer homem de negócios. Ora, veja o que Smith dizia dos comerciantes. Pessoas do mesmo ramo de comércio raramente se encontram para se alegrar e se divertir. E quando se encontram, a conversa termina numa conspiração contra o público ou em alguma combinação para aumentar os preços. Hoje em dia, os devotos da livre empresa se ajoelham à simples menção do nome de Adam Smith, mas raramente eles baseiam seus sermões em textos como esse. Benjamin Franklin foi contemporâneo de Smith, e foi ele talvez a inspiração de um dos comentários mais mordazes de Smith. Veja o que Smith disse da escravatura. A última resolução dos Quakers da Pensilvânia de libertar os escravos negros nos leva a crer que eles não são muito numerosos. Smith duvidava muito de que a honradez pudesse prevalecer sobre o interesse, mas ele se satisfazia plenamente com o poder de motivação do alto interesse. No ano da publicação de A Riqueza das Nações, as colônias americanas, pelas quais Smith se interessava muito, estavam perdidas. Muitos ingleses achavam que as ilhas produtoras de açúcar das Índias Ocidentais eram mais valiosas, por isso foram conservadas. Smith, porém, teria preservado as colônias norte-americanas e teria dado a elas representação plena no parlamento quando chegasse o dia em que a população de americanos fosse maior que a de ingleses. Quando chegasse esse dia, a capital cruzaria o Atlântico. Indianápolis, por exemplo, poderia ser a nova Westminster. O comércio britânico se expandia maravilhosamente. Smith deplorava o peso morto do feudalismo, seus métodos, símbolos e limitações. Para os mercadores londrinos, entretanto, que floresceram sob esse sistema, o velho estilo dava respeitabilidade e distinção à nova riqueza. Num discurso sobre o orçamento, Pitt diria de Adam Smith que seu profundo conhecimento e ampla pesquisa filosófica darão a melhor solução a qualquer questão relacionada com a história do comércio e o sistema de economia política. Um economista não poderia pedir mais do que isso. Adam Smith morreu em 1790 em Edimburgo. O grande profeta do livre comércio havia sido nomeado fiscal da alfândega ali, uma sinecura, mas ele era prático demais para recusar. Smith repousa aqui, num pequeno cemitério de Edimburgo.
Intelectuais vêm visitar seu túmulo, mas não muitos. Os economistas, penso eu, são bastante negligentes em relação a seus heróis. Quando Smith morreu, as mudanças previstas em suas teorias, as mudanças das quais ele foi o profeta, tornavam-se evidentes na Escócia, assim como na Inglaterra, na cidade como no campo. A Revolução Industrial não foi uma coisa violenta e repentina. Era uma revolução que as pessoas podiam, de fato, testemunhar. As pessoas do campo estavam sendo atraídas para as novas fábricas. Elas estavam sendo também expulsas do campo devido à crescente demanda por uma das mais importantes matérias-primas industriais da época, a lã. A expulsão mais escandalosa aconteceu aqui na Escócia, em Sutherland, no extremo norte. Nos 15 anos que se seguiram a 1807, a duquesa de Sutherland e seu marido Lord Stafford expulsaram entre 5 e 10 mil habitantes para abrir espaço para as ovelhas. Eles tinham esse direito, eram donos de 2/3 do condado, o maior da Escócia. Talvez a demanda de lã e os preços mais altos do arrendamento de terras que ela provocou não fosse a única razão para a expulsão. Dizia-se naquele tempo que os carneiros da montanha, pastando nas colinas, eram bem mais bonitos que os camponeses. Talvez tenha sido isso. Em 1814, na estreita faixa de terra arável de Stranhaven, a aparência era do que mais tarde se chamaria a solução final. Os agentes dos proprietários chegavam com cães e tochas. As vigas do teto das casas eram queimadas para evitar que os camponeses as reconstruíssem. E como não havia árvores na região, parece que em uma ou duas ocasiões as casas foram queimadas sem que se importassem em remover antes os moradores mais idosos. As operações limpeza eram cruéis e ilustram com clareza um problema do desenvolvimento econômico que não se resolveu até hoje. É possível que a relação entre pessoas e terra seja tão má, muita gente para pouca terra aproveitável, que o desenvolvimento se torne realmente impossível. Não pode haver mudanças se as pessoas têm de continuar vivendo ali. Isso era verdade naquela região e continua sendo um problema na Índia, em Bangladesh, na Indonésia e em outros países densamente povoados. A técnica usada na Escócia para reduzir a população já não é mais defendida por ninguém. Já o controle da natalidade costuma produzir bons discursos, mas seus resultados são muito lentos ou nenhum. Esse é um problema ao qual terei de voltar mais tarde. Para onde essa gente poderia ir? Para as fábricas que se expandiam, é a resposta óbvia. Mas não havia fábricas naquela parte da Escócia. O Canadá era bem mais atraente, mas a viagem era muito cara. Distribuiu-se terra para os arrendatários ao longo da costa. Pensava-se que eles aprenderiam a pescar. Na verdade, era um convite para morrer de fome. As pessoas podiam ir para as fábricas da Inglaterra ou para o extremo sul da Escócia. Mas aqueles escoceses não eram considerados boa matéria-prima industrial. Não se adaptavam à disciplina e ao ritmo das máquinas. As mulheres são mais maleáveis. E as crianças mais ainda, principalmente se ensinadas bem cedo. New Lanark, a sudeste de Glasgow, foi o cenário de uma das mais famosas experiências de adaptação de pessoas, a maior parte crianças, à disciplina da máquina. As fábricas eram movidas pelas águas do rio Clyde, era um belo lugar. Um jovem industrial levado a vê-lo não enxergou a beleza, só o desperdício de força.
Ele se chamava David Dale, era um capitalista e filantropo escocês. Nos tempos modernos, sua efígie apareceu nas cédulas do Banco Real da Escócia. A ideia de Dale foi esta: resgatar, por assim dizer, dos orfanatos de Glasgow e Edinburgh as crianças internadas. Essas crianças passariam a trabalhar nas fábricas, ao mesmo tempo em que iriam à escola, tudo num ambiente do mais alto padrão moral. Os orfanatos economizariam o que gastavam com a alimentação das crianças e estas ganhariam seu sustento em ambiente produtivo e compassivo. A compaixão, aliás, foi estendida aos adultos. Em 1791, um navio lotado de escoceses a caminho dos Estados Unidos encalhou em Greenock. Os passageiros estavam cansados da viagem pelo oceano, mas não tinham dinheiro para tomar nenhuma decisão. Daly levou-os para New Lanark. Depois de um naufrágio, até um escocês se adapta ao ritmo e à disciplina da máquina. Em New Lanark não se permitia que a filantropia prejudicasse as necessidades práticas de lucro. Só depois de 13 horas diárias na fábrica é que as crianças iam à escola durante 1h30 por noite. Não fiquem chocados. Pelos padrões da época, New Lanark era um lugar de compaixão e cultura, se não de repouso. Isso ficou ainda mais claro depois de 1800, quando o genro de Dale, Robert Hone, o famoso Robert Hone, assumiu. Hone era filósofo, um socialista utópico, séptico, religioso e espiritualista. De toda a Europa, reformadores acorriam a New Lanark para ver com seus próprios olhos aquela prova de que a indústria podia ter uma face humana. Sob a direção de Hone, foi construído o Instituto para a Formação do Caráter. Ele proporcionava aulas aos adultos, canto e outros divertimentos aos órfãos e uma creche para os bem pequenos. A jornada de trabalho para as crianças foi então reduzida para 12 horas e as abaixo de 10 anos não eram empregadas. Por aí se pode imaginar como era o regime de trabalho em outros lugares. Mas New Lanark ainda não satisfazia a visão utópica de Hone. Por isso surgiu uma sequela, New Harmony, em Indiana. Seria um começo absolutamente novo, uma nova comunidade sem as marcas do capitalismo. Seu princípio básico não seria o alto interesse de Abbott Smith, e sim o desejo de servir ao próximo. Os idealistas acorreram rápido a New Harmony, mas não só eles, também uma coleção histórica de desajustados, misantropos e outros. E uma vez ali, eles se devotaram inteiramente não a servir, mas a brigar entre eles. New Harmony não funcionou. Adam Smith foi reentronizado. Em New Lanark, as fábricas floresciam no sistema de Smith. E tal como as ideias de Smith, elas às vezes eram surpreendidas pelas mudanças. O capitalismo tanto cria como destrói, diria muitos anos mais tarde Joseph Schumpeter. Mas as ideias de Smith duraram mais do que as fábricas. No sistema de Smith, como eu já disse, o Estado, ainda grande, opressor, gastador, teria suas proporções reduzidas. A mão invisível, o alto interesse, passariam a governar. Os proprietários de terras, os trabalhadores no campo, desfrutariam da renda que receberiam. E também os novos capitalistas. Os preços determinados pela competição refletiriam os custos de produção, os custos de criar, alimentar e sustentar a mão de obra embutida no produto. Era essa a teoria do valor baseada no trabalho. Ela, assim como a tendência dos salários de cair para níveis de subsistência, preocupariam a geração seguinte de economistas muito menos otimistas que Smith. Nos 25 anos seguintes à morte de Adam Smith, as duas ideias foram retomadas em Londres por dois amigos íntimos. Um deles, David Ricardo, é o único rival sério de Smith na disputa do título de fundador da economia.
Com ele entra em cena o grande rival étnico dos escoceses. Ricardo era judeu, membro do parlamento, corretor de fundos públicos. Ricardo era homem de extraordinária clareza mental e profunda obscuridade no que escrevia. Seu amigo Malthus, um clérigo não praticante, era indiscutivelmente inglês. Durante grande parte de sua vida, Malthus lecionou em Haileybury, um colégio da Companhia das Índias Orientais. Eram famosos os chás promovidos por sua mulher no colégio. No século passado, a Companhia das Índias Orientais empregou os maiores economistas britânicos, além de Malthus, James Mill e seu prodigioso e luminoso filho, John Stuart Mill. Nenhum deles que eu saiba jamais esteve na Índia. Mas isso não chegava a ser problema. James Mill escreveu uma forte crítica dos épicos hindus que o desgostavam profundamente. Ele não sabia lê-los no original e eles não haviam sido traduzidos para o inglês. Os Mill, nem é preciso dizer, eram também escoceses. Malthus sustentava nessa época que, dada a paixão entre os sexos, uma coisa muito inconveniente que ele às vezes achava que deveria sujeitar-se a restrições morais, ser objeto de advertências dos pastores na hora do casamento, dada essa paixão, a população tenderia a crescer em proporção geométrica. 1, 2, 4, 8 e assim por diante. Enquanto isso, o suprimento de comida, na melhor das hipóteses, só cresceria na proporção aritmética. 1, 2, 3, 4, etc. Daí o resultado inevitável ao qual seu nome tem sido associado, a explosão populacional. Com a provável falta de restrições morais, a população teria uma tendência duradoura de explodir. Essa tendência só seria detida pela guerra ou pela fome. Adam Smith tinha uma visão em geral otimista do futuro da espécie humana. Já Malthus, nunca ninguém o considerou otimista. O pensamento de Ricardo voltou-se para a indústria, embora ele ainda fosse profundamente influenciado pela agricultura. Malthus englobava os trabalhadores no campo e na fábrica. Os trabalhadores, pensava ele, aumentavam sempre seu número e disputavam um suprimento quase invariável de comida. Essa competição resultava em aluguéis mais caros, preços altos e salários baixos. Os trabalhadores só recebiam o mínimo necessário para sobreviver. Essa era a lei férrea dos salários. Essa situação também gerou o pensamento segundo o qual, se é o trabalho que determina o valor das coisas, o produto pertence a quem trabalha. Proclamada por Karl Marx meio século mais tarde, essa proposição convulsionaria o mundo. Mas sob o sistema de Ricardo, os trabalhadores não ficavam com o produto, nem os capitalistas. A riqueza ia para os proprietários de terras. No campo, a mesma pressão populacional que deprimia os salários aumentava o preço do arrendamento de terras. E quanto mais pobre ficava o camponês, mais rico ficava o proprietário. Nada havia a fazer, essa era a lição de Adam Smith. As coisas, tais como eram, podiam ser ruins, mas a intervenção do Estado as faria ainda piores. David Ricardo não era, por seus próprios critérios, um homem cruel. Num mundo cruel, ele apenas propunha o menos cruel. Eu já disse que a Revolução Industrial foi um tipo de revolução que pôde ser visto. A resposta a Adam Smith e a seus seguidores também. E em nenhum outro lugar isso foi mais claro que no Porto de Londres. Iniciado em 1800, ele foi aberto em 1805. Por ali passavam as coisas básicas do novo modo de vida britânico: o vinho, o conhaque, o tabaco, o arroz. Nos seus armazéns cabiam quase 250 mil toneladas. Depois da Batalha de Waterloo, o comércio caiu um pouco.
Em seguida, cresceu de novo para atingir níveis inéditos. Mas enquanto o comércio crescia e os negócios se expandiam, depois da guerra a Napoleão Bonaparte, os salários caíam. Era a lei de ferro, os salários sempre tendendo para níveis de mera subsistência. Ricardo parecia ter razão naquele tempo em que o porto chegou a receber 212 navios de uma só vez e empregava 1000 homens. O porto de Londres, tal como New Lanark, está agora deserto. Navios tanque e navios containerizados fazem seu trabalho melhor em outros lugares. Joseph Schumpeter chamou isso de destruição criativa. E as ideias de Malthus e as de Smith e Ricardo foram seguidas na prática? A melhor resposta para essas perguntas estava em outra ilha da comunidade britânica, na Irlanda. A população irlandesa crescia em proporção geométrica, como Malthus previra. De 1780 a 1840, em 60 anos, ela dobrara e quase redobrara. Em 1840, havia 8 milhões de irlandeses. Tal como acontecera na Escócia, terra e população se mantinham num equilíbrio de pobreza. A população crescente absorvia todo e qualquer aumento da produção de alimentos. A produção de alimentos vinha aumentando. A batata fizera uma revolução verde na Irlanda. Quando as safras eram boas, não havia população mais bem alimentada. A produção de cereais também havia crescido, mas se destinava toda a pagar o arrendamento da terra. Mesmo as pessoas que morriam de fome pagavam. À medida que a população cresceu, aumentou a disputa de terras e subiu o preço dos arrendamentos. Como o Ricardo havia previsto, os senhores de terra prosperavam e os arrendatários, cada vez mais numerosos, ficavam cada vez mais pobres. O clímax malthusiano não vem gradualmente, tal como na Índia ou em Bangladesh. Ele sobrevém repentinamente, quando chove demais ou acontece alguma outra coisa errada. Na Irlanda, o desastre malthusiano sobreveio em 1845. Uma praga nas plantações de batatas se expandiu com as chuvas fortes daquele ano e prejudicou a colheita. No ano seguinte, de novo. A culpa sempre foi jogada na praga, mas deveria ser colocada no aumento da população, que resultou em mais disputa por terras explorada pelos senhores. Em Londres, algumas pessoas pensaram assim: a passagem da compreensão teórica para a prática seria lembrada com amargura durante 100 anos. Poucas coisas da vida podem ser tão terríveis como a diferença entre o enunciado de um princípio por uma pessoa bem-falante, calmamente, num escritório silencioso, e o que acontece com as pessoas quando esse princípio é posto em prática. Nós já vimos isso muitas vezes nos nossos tempos. No Pentágono, o princípio se chamava reação protetora. Na Ásia, era a morte terrível jogada de aviões que nem sequer podiam ser vistos. Essa diferença também existe na economia e ficou clara naquele tempo na Irlanda. A resposta do governo britânico à praga das batatas obedeceu aos princípios de Malthus e Ricardo. Esses princípios secos, antissépticos, foram enunciados aqui neste escritório por Charles Edward Trevelyan, secretário assistente encarregado do Tesouro. O comércio, alertou ele, ficaria paralisado se o governo fornecesse alimentos aos irlandeses e assim interferisse nos lucros dos comerciantes. O ministro Charles Wood concordou. O importante, dizia Wood, é dar o máximo de liberdade aos que negociam com os cereais. Ainda de acordo com tais princípios, era preciso tentar reduzir o preço. Por isso importou-se milho das Índias, foi revogada a legislação sobre o milho. Embora corretas na teoria, na prática essas medidas nada fizeram em favor dos que não tinham dinheiro. E esses, infelizmente, eram a imensa maioria que passava fome na Irlanda.
Enquanto se importavam cereais, prosseguiam as exportações irlandesas, frequentemente protegidas por guarda armada. Eram esses cereais que pagavam os aluguéis das plantações de batatas dizimadas pela praga. O número de mortos na Grande Fome nunca foi estabelecido com certeza. Em 1851, a população irlandesa devia estar em torno de 9 milhões de pessoas e caiu para uns 6 milhões e meio. 1 milhão emigrou, talvez 1,5 milhão tenha morrido de fome e das doenças provocadas por ela. As ideias de Ricardo haviam passado por uma bela prova, mas eu duvido de que ele houvesse gostado do teste. Outros, entretanto, eram menos sensíveis. Trevelyan estava satisfeito. As leis da economia clássica, pensava ele, haviam funcionado. Numa carta de 1846, ele concluía: estando a solução do problema da Irlanda completamente fora da possibilidade humana, a cura veio diretamente da sábia providência e de uma maneira tão inesperada e impensada quanto eficaz. Sempre se havia perguntado qual era a natureza real da mão invisível de Adam Smith. Trevelyan tirou a dúvida. Era a mão de Deus. Um Deus bastante vingativo, que não podia ter muito orgulho dos irlandeses. Mas Trevelyan não era uma exceção. Homens que defendem altos princípios, apesar dos resultados cruéis, costumam considerar-se meros instrumentos da vontade divina. Se, como achava Trevelyan, os céus não estavam a favor dos irlandeses em 1848, onde poderia estar a salvação? Certamente não na Irlanda. Havia uma saída para a Grande Fome. Tal como antes na Escócia, a saída era emigrar para a América. Não era propriamente uma fuga segura da morte, pois esta também estava a bordo dos navios. Muitas pessoas jamais chegaram ao outro lado do Atlântico, naqueles navios superlotados e infestados de tifo. Este hospital fica na ilha de Gross, no rio São Lourenço, poucos quilômetros abaixo da cidade de Quebec, no Canadá. 5.294 pessoas morreram de tifo depois de chegarem a esta ilha. Este é o carro fúnebre no qual completaram a sua viagem. Os nomes de ruas e logradouros da ilha contam a história. Este tranquilo trecho de praia se chama Baía da Cólera. Mas havia também um lado melhor. Os princípios de Adam Smith, Ricardo, Malthus, poderiam ser válidos ainda no Novo Mundo, mas o cenário era diferente e diversos teriam de ser os resultados. Ali a terra era abundante e livre, por isso não conferia nenhum poder especial ao eventual proprietário. Pelo simples fato de ser dono da terra, uma pessoa não poderia explorar um trabalhador, pois este poderia abandonar o trabalho na mesma hora e ficar imediatamente dono de um outro pedaço de terra. Na América, a população poderia multiplicar-se, como Malthus previra, mas ainda assim mais pessoas seriam necessárias. Por isso, os salários aumentavam sempre. E se não fossem bons, sempre era possível buscá-los em outro lugar nas novas fronteiras. Na Escócia sem árvores, as famílias haviam visto as preciosas vigas do teto serem queimadas no momento em que eram expulsas. Uns poucos meses mais tarde, lá estavam essas mesmas famílias derrubando árvores na floresta para criar fazendas, e agora as árvores eram inimigas.
Logo, elas estariam produzindo em um ano mais comida do que seus pais produziram durante toda a vida. E os refugiados da grande fome da Irlanda estariam construindo as estradas de ferro que tornariam a comida acessível ao mundo todo. Isso é que é notável. A pressão malthusiana da população deu partida à grande migração. E os migrantes é que resolveram o problema mundial de alimentos. Agora, os alimentos seriam abundantes durante um século. No velho mundo, o auto-interesse e a liberdade empresarial eram as bases de uma fé secular. No novo mundo, eles estavam bem próximos de ser uma religião. A mão invisível, o auto-interesse, iluminaram e ajudaram a abrir o espaço americano e canadense. Ricardo e Malthus entraram em compasso de espera. Os salários subiram, a população não exerceu pressão sobre o estoque de alimentos, as estradas de ferro chegaram a toda a parte para levar alimentos para as cidades e para o velho mundo. Em 1897, os americanos reuniram-se em Chicago para a grande exposição. Celebravam o sucesso econômico e tinham o direito de celebrar. Para eles, a promessa e a profecia do capitalismo fora maravilhosamente verdadeira. Mas já em 1893, alguns aspectos do triunfo estavam em dúvida. 1893 foi um ano de depressão. Hoje resta muito menos daquela certeza. Os espaços abertos já não asseguram ou prometem a riqueza para todos. Essa é a nossa viagem através do mundo que separa a maravilhosa segurança de Adam Smith da nossa era de incerteza. A jornada, principalmente para um professor, é marcada também pela incerteza de que a educação traga a salvação. 50 anos atrás, em Cambridge, essa salvação parecia assegurada, hoje não. Nossa jornada incluirá os ricos e suas razões para acreditar que o seu direito é divino, que os pobres nasceram para servir, suportar e esperar. Como incluirá aqueles que atacam esses conceitos. As certezas de Karl Marx e de seus seguidores, que não são menores que as de Adam Smith. Trataremos do desaparecimento da velha era da certeza, onde algumas pessoas, por causa da cor, do Estado, do progresso, estavam destinadas a governar e outras a ser governadas. Trataremos do novo mundo, que perdeu a Revolução Industrial, não pôde seguir os rumos prescritos por Adam Smith, e para o qual as alternativas são também muito incertas. Na Suíça, quase ninguém duvida da sabedoria da democracia. Mas nessa mesma Suíça, há muitas dúvidas sobre o controle real que os suíços têm de seu próprio destino. Nos Estados Unidos, a certeza é menor ainda. O governo pelo povo deu lugar ao governo pelas corporações, pelos sindicatos, pela burocracia e pelo Pentágono. A maior das incertezas que se justifica dizendo que defende um modo de vida que ela ameaça liquidar. A incerteza não pode ser eliminada, mas podemos avaliar as suas dimensões. Kissinger é quem diz: todos parecem mais preocupados com o possível ataque de uma superpotência do que com a possibilidade de cooperação entre as superpotências. É uma caminhada longa que temos pela frente. No próximo programa, continuaremos com as certezas do século passado e a crença dos seus beneficiários de que seriam sempre favorecidos.